Vamos deixar de culpar os americanos por enquanto. Nós, o Ocidente europeu, nos superestimamos e agimos por conta própria nesse conflito. Sim, esse ódio e medo dos russos que conseguiram ser mobilizados aqui, esse receio de que o russo vai chegar em uma humilhação, então também que isso foi possível, que esquecemos nossa história, que esquecemos dos 27 milhões de soldados soviéticos que morreram em 41 na campanha Barbarossa. Descontextualizamos o contexto, ou seja, nada disso foi contado. Repito, nossos pais, nossos avós. 27 milhões de mortos na União Soviética nem são mencionados. Agora, há um discurso sério sobre querer guerra contra a Rússia de novo. Tudo é extremamente emocional, social, econômico, explosão de gasodutos e sanções ineficazes. Estamos em uma dissonância cognitiva tão grande, desconectados da nossa história, com repressão emocional e, por assim dizer, uma falta de percepção política. Diante do que realmente está acontecendo, só dá para sentir vergonha, sabe? E agora eu chego em Zaporizhzhia. Por quê? Você também conhece isso? Quando a gente sente tanta vergonha que não consegue admitir o próprio fracasso, o que a gente faz então? Muita gente nem consegue pedir desculpa como dizer, desculpa, eu errei. Imagine Strack-Zimmermann e Macron tendo que admitir na imprensa. Os russos venceram há 1 ano e meio, têm soldados demais. Não queríamos mais guerra. Erramos ao rejeitar a solução diplomática em abril de 2022. Estamos envergonhados e corresponsáveis. E agora eles deveriam fazer isso depois de 3 anos dizendo pra gente o russo, o russo, o russo. Ou seja, não existe uma solução que salve a imagem deles. Existe uma citação de Rimbaud, um jovem poeta durante a Revolução Francesa. Ele disse uma vez: "Qui ne peut pas construire doit détruire. Quem não pode construir deve destruir. Quem não pode construir deve destruir." Então, quem agora não consegue criar a paz, quem não trabalhou por ela, quem se envergonhou diante da história, quem se envergonhou diante da diplomacia, quem traiu o legado da civilização europeia, quem, eu diria literalmente, traiu a Europa. Europa é uma mulher. Quem abusou da Europa porque a violentou pode até erotizá-la. O que ele deveria fazer além de se debater como um animal selvagem? A citação de Rimbaud, na verdade, diz que eu sinto tanta vergonha até o fundo da alma e não tenho mais nenhuma solução que salve a minha imagem, que agora só deixo destroços e cinzas para trás. Assim, com certeza, a culpa é do Putin. Assim, com certeza, ninguém aqui vai pensar que talvez tenhamos uma grande responsabilidade em tudo isso que eu disse. Então, agora estamos falando hoje numa situação em que Mark Rutte fez um discurso meio enigmático, que pode ser interpretado de várias maneiras. Sim, o secretário-geral da OTAN que interpretei espontaneamente. A interpretação segue permitida, pois realmente é sobre a usina nuclear de Zaporizhzhia, onde ainda há combates. Sim, a questão é: será que uma bomba atômica cairia nessa usina nuclear, causando desastre? Todos ainda lembram de Chernobyl. Foi em 86, certo? Sim, aí seria um desastre nuclear. Ou seja, você teria algo como como era o nome japonês, Fukushima ou algo assim. No princípio, é uma fusão do núcleo. Sim, no momento em que você tem uma fusão do núcleo, as pessoas começam a fugir. Claro, todo mundo tem que sair da região. Sim, então, e a questão agora é realmente essa, e isso está sendo discutido. Mas eu não quero discutir isso aqui, também não quero assumir nada, nem quero ser distópica. Você pode assistir aos vídeos de Patrick Barbie, Scott Ritter, Glenn Diesel, entre outros. Ou seja, a questão é se a União Europeia vai levar o seu niilismo tão longe a ponto de considerar agora uma escalada nuclear. Isso chegou a ser discutido, sim, foi realmente dito. Isso, é claro, também se deve ao fato de que nós, como se diz de forma análoga, ou seja, nem militarmente nem nuclearmente não conseguimos fazer nada. Não temos tanques, nada funciona. No exército alemão tudo está enferrujado e faltam soldados. Sim, ou seja, em termos de comando militar clássico, nós não conseguimos, só poderíamos agir de forma nuclear. Ao dizer o Ocidente precisa vencer, era aquele discurso de paz pela vitória. E nesse sentido, eu diria que o maior perigo no momento é a psicologia que diz que o Ocidente, admitir que perdemos, nossa arrogância implacável e presunçosa está voltando contra nós. O orgulho vem antes da queda. Recebemos isso antes do Natal e não contamos para ninguém.
Sim. E é por isso que estou realmente muito preocupada, porque uma coisa é essa possibilidade de escalada nuclear em Zaporizhzhia, outra é essa confiscação de bens russos. Então, esse conflito está acontecendo enquanto conversamos. Sim, ou seja, agora está realmente pegando fogo e precisamos ter isso em mente. Estamos falando de confiscar bens russos no valor de 200 bilhões de euros que estão em um banco de compensação na Bélgica. Isso não é apenas uma violação do direito internacional, mas também quebra o princípio, abre parênteses, Suíça, fecha parênteses. Na Europa, os bens são protegidos. Agora imagine que isso seja confiscado. E imagine, no dia seguinte, os chineses retiram toda a sua fortuna da Europa. Então, se eu quisesse desligar a Europa, eu diria: querida senhora von der Leyen, confisque os bens russos. Sim, eu apostaria que todos os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul seriam solidários com a Rússia. Então, todos os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que representam metade da população mundial, retirariam seus ativos da Europa. A Europa desmorona como um castelo de cartas. E o fato de que isso, apresentado de forma puramente analítica e objetiva, aparentemente ninguém mais quer abordar, não aparece nas notícias, não é discutido. Estamos tão cegos e arrogantes, eu mesmo. Eu posso até chorar, sim. Você citou o chanceler federal mais impopular do pós-guerra, Friedrich Merz. Angela Merkel o manteve de lado por 16 anos, provavelmente por saber que ele era um problema no partido. Isso é só por causa das ligações com a BlackRock ou há outro motivo para esse comportamento tão questionável? Acho que Angela Merkel o manteve afastado porque o considerava completamente incapaz. Essa é uma das poucas decisões de Angela Merkel com as quais eu concordaria. Ela tinha seus motivos. Então, ele sempre foi um cara chorão que, na verdade, achava que não era devidamente reconhecido. Por muitos anos, ele manteve vínculos com a BlackRock. Ele foi presidente do Conselho de Supervisão da BlackRock Europe. A BlackRock e Larry Fink, o chefe e coproprietário da BlackRock, o deixaram rico, além dos seus sonhos mais selvagens. Sim, porque é totalmente impossível que ele tenha conseguido essa fortuna como advogado ou consultor. Sim, e claro que no final das contas ele não tem a competência econômica necessária para justificar esse cargo. Ele nem sabe ler um balanço bancário. Se ele soubesse ler um balanço bancário, saberia que todos os... Ele disse que as contas poupança dos alemães estavam paradas e deveriam ser usadas para investimentos. Se ele soubesse ler um balanço, saberia sobre as poupanças dos alemães. São empréstimos que alemães fizeram aos bancos, que repassaram como crédito a compradores de imóveis, empresas, Estado e outros. Esse dinheiro já foi investido e não pode ser reutilizado. Ou seja, esse dinheiro não ficou parado, mas foi transferido da poupança para o mercado de capitais, sendo usado em investimentos. Merz claramente não sabe disso, ou não diria tal besteira. E isso significa, portanto, conhecimento econômico. E não pode ter sido conhecimento que lhe garantiu o emprego. Então, o que foi que lhe garantiu o emprego? Naturalmente, exatamente aquilo que a BlackRock queria. A BlackRock criou o seu próprio chanceler ali. Sim, isso é pura história de lobby. Sim, ele pertence a eles, ele esteve com eles por tanto tempo. Sim, uma ligação do Larry Fink anularia qualquer decisão que ele, como chanceler, tomasse e que não o agradasse. E provavelmente isso também acontece regularmente, sim, e isso também explica o comportamento dele. E claro, pode-se pensar que a BlackRock, como empresa, teria interesse em que a economia cresça e prospere, e que se só pode fazer bons negócios em uma economia em crescimento, pelo menos se você tiver um modelo de negócios decente. Mas a BlackRock não funciona assim em grande parte, e os abutres também não funcionam assim em grande parte. O que acontece é que, quando um país é levado à ruína econômica, como está acontecendo atualmente com a Alemanha, então surge uma crise ao estilo grego, né? Ou seja, naquilo que os gregos vivenciaram de 2010 a 2015. O que acontece quando surge uma crise como a grega? Fazem-se cortes de gastos a todo custo e privatiza-se tudo o possível, pois não há outra saída. E a Alemanha possui provavelmente os maiores ativos estatais do planeta. Eu estimo que sejam cerca de 3 trilhões de euros em estradas, infraestrutura.
Participações, caixas econômicas, bancos estaduais, aeroportos, portos, fornecedoras de energia, serviços municipais, coleta de lixo, tudo isso. Privatizando, facilmente se consegue 3 trilhões ou mais. E eu estive na Grécia em 2015 e naquela época também, agora já posso falar sobre isso, porque isso já foi noticiado no Tanea, um dos maiores jornais diários da Grécia. Na época eu assessorei o governo. E o que se viu lá foi a chamada, e agora vem, privatização ucraniana, ou seja, colocaram tanta pressão sobre a Grécia que basicamente ela teve que liquidar seu patrimônio estatal. Ou seja, não houve um processo de privatização ordenado, no qual o valor dos bens realmente teria retornado ao orçamento do Estado para pagar dívidas e aliviar os cidadãos. Em vez disso, tudo foi vendido por frações absolutas do valor real. E isso só é possível quando a crise é tão grande que basicamente controles de fluxo de capitais já podem ser implementados. E isso aconteceu também na Grécia. Não era possível sacar mais de 60 euros no caixa eletrônico. Sim, e o resultado foi uma privatização ucraniana, na qual, é claro, a oligarquia entrou em cena e comprou todas as coisas valiosas por pouco dinheiro. É assim que as fortunas bilionárias da oligarquia se formam e crescem. Por isso chamam de privatização ucraniana. A Ucrânia, considerada o país mais corrupto do mundo, pertence aos oligarcas, e isso não mudou. E é isso que querem fazer com a Alemanha, levar a Alemanha à ruína a ponto de forçá-la a liquidar toda a sua riqueza e tornar alguns poucos ultra-ricos, ainda mais ricos do que já são? E a BlackRock é de fato um ponto central do sistema financeiro oligárquico. E então sabemos quais são os interesses que nosso chanceler representa, caso ele... Eu, pessoalmente, parto desse princípio, pois só assim entendo que representa os interesses da BlackRock. O que você acha seria entre 5 e 10 milhões em patrimônio, já que você disse que Larry Fink o deixou rico, ou estaria mais para 25 a 30 milhões? O que está sendo especulado sobre isso? Difícil dizer, mas posso te contar quanto custa o avião dele que ele mantém. Só de manutenção são de 50 a 100 mil por ano. Bem, é um belo avião, sabe? Eu acho que toda pessoa que conquistou uma fortuna com trabalho duro merece essa fortuna. Por isso, por exemplo, eu sou totalmente contra o imposto sobre herança. Mas eu me pergunto em que tipo de dependência o nosso chanceler entrou quando a BlackRock o tornou rico. Não sei se são 10, 20 ou 100, mas deve ser algo significativo, porque com certeza uma pessoa normal não gasta 10 ou 20% do seu patrimônio em um avião. Isso é bem improvável. O avião custa cerca de 1 milhão para comprar. Achei a explicação que você deu agora realmente genial. Isso faz todo sentido. Por que esse país está sendo, de certa forma, arruinado? Porque, claro, esses abutres querem deixar os oligarcas ainda mais ricos no final das contas. E esse exemplo com a Grécia realmente me deu arrepios. Isso é uma distopia absurda para esse país lindo que é a Alemanha. Se chegar a esse ponto, daremos um passo adiante. Donald Trump facilita para a Rússia na Ucrânia, enquanto a Europa permanece inerte. A União Europeia está prestes a colapsar financeiramente. Qual dominó cai primeiro? Alemanha, Itália ou França? O que ocorre nesse caso? Suspeito muito que será a França. A Itália já está se preparando intensamente para o colapso. O sinal mais claro disso é que a primeira-ministra Meloni está colocando as reservas de ouro italianas sob o controle do governo, ou seja, fisicamente. É verdade que elas pertencem ao Banco da Itália e que o Banco da Itália, de qualquer forma, também pertence ao governo, mas Meloni não se sente segura com isso. Que o Banco da Itália, como membro do Banco Central Europeu, talvez possa entregar esse ouro ao Banco Central Europeu e que, em certas circunstâncias, ele possa ser penhorado, sumir ou algo assim. Então ela vai lá e pega esse tesouro de ouro que, afinal, tem quase 2.500 toneladas, um dos maiores tesouros de ouro do planeta, e coloca sob controle do Estado. Isso só pode ser explicado se ela partir do princípio de que isso é necessário e faz sentido fazer isso. E por que é necessário e faz sentido fazer isso? Porque há o temor de que, em uma grande crise, a oligarquia também queira ter acesso ao nosso ouro. Que ele seja empenhado nos mercados internacionais e depois desapareça.
Só posso aconselhar o Banco Central alemão a observar atentamente o que faz com seu ouro. São 3.400 toneladas, quase 1.000 a mais que a Itália, só para constar. O valor de mercado atual desse tesouro de ouro italiano é de cerca de 300 bilhões de euros. Sim, 300 bilhões de euros. E se o preço do ouro continuar explodindo como fez nos últimos anos, em breve pode chegar a 600 bilhões. Sim, isso mostra que a Itália está se preparando. A propósito, a Itália também foi recentemente elevada de classificação devido à sua política fiscal mais prudente, em comparação com a Alemanha e a França, melhorada pelas agências de classificação. Mas quem está no foco das agências de classificação e dos mercados é quem, primeiro, está superendividado e, segundo, obviamente, incapaz de economizar. Isso é basicamente a França, e suspeito que ela será o primeiro dominó a cair, mas por enquanto isso ainda está sendo contido. Pelo fato de que o Banco Central Europeu, toda vez que há até mesmo um sinal de problemas nos mercados de títulos da França, ela intervém de imediato. Há cerca de 8 semanas, o 2020, foram 140 bilhões. Semanalmente é possível ver os dados e acompanhar como o balanço do Banco Central Europeu muda e teve uma semana em que o Banco Central Europeu, o balanço cresceu 140 bilhões, ou seja, certamente fez operações no exterior e comprou títulos. E de quem ela provavelmente comprou esses títulos? Sim, provavelmente vieram de Luxemburgo, sim, e, claro, também da França. Então, a França, com seu endividamento, chegou a um patamar que era o mesmo dos candidatos médios ao resgate europeu. Em 2010, quando começou a crise do euro, a dívida era 115% do produto interno bruto, é onde a França está agora também. Naquela época, em 2010, a França estava em 75%, 80% e desde então só cresceu. Sim, sempre se gastou mais dinheiro do que se tinha, e também, em relação ao produto nacional bruto, mais dinheiro do que se tinha. E o que vemos agora é que a França é o candidato ao resgate, ainda mais porque está politicamente paralisada, não consegue tomar decisões que realmente permitam economias. Quando isso acontecer, a questão será: qual o tamanho do pacote de resgate para a França e para o cidadão médio? Entre 2010 e 2015, os pacotes de resgate na primeira onda representaram, em média, 44% do produto nacional bruto. Por exemplo, a Grécia tinha cerca de 260 a 270 bilhões de produto nacional bruto, dos quais 44%. Só na Grécia foi mais, mas em média foram 44%. Se olharmos para isso, todos os países candidatos ao resgate na época tinham juntos um produto interno bruto de cerca de 800 bilhões. A França tem um produto interno bruto de 3 trilhões e 300 bilhões. Se precisarem de 44% em resgate lá, vai ser interessante. Estamos falando de mais de 1 trilhão, cerca de 1.300 a 1.500 bilhões, algo desse porte. E quem vai pagar por isso? Os italianos não vão fazer isso, eles não podem, os franceses são os candidatos ao resgate, eles também não podem. Os espanhóis com certeza não vão fazer porque eles também têm mais de 100% de dívida. Sobra a Alemanha, a Áustria e a Holanda, esses três ficam. Áustria e Holanda não são tão grandes assim. Isso significa que 80% da conta vai para Berlim e, claro, no final não é para Berlim, mas sim para o contribuinte alemão. Assim, junto ao programa de endividamento do chanceler BlackRock, elevamos a dívida da Alemanha para 132% do produto interno bruto, 17% acima da França atualmente. Eu calculei e esse é o fim. É só sobre isso. Eu quero ser visto, eu quero fazer alguma coisa onde eu possa salvar o mundo para que minha vida tenha um significado. Porque meus pais não me veem e quem não compartilha a minha ideologia é estranho. O fato de o comunismo e o socialismo terem fracassado se deve ao fato de terem tentado criar um novo ser humano para que tudo fosse justo. A natureza nos dotou de diferentes karmas, não sei o plural, e temos que aceitar que as coisas são diferentes. O que chamamos de moral é gosto político, pois sem instinto precisamos tolerar certas coisas. E quando tentamos tornar tudo igual, muitas vezes causamos mais danos, o que não significa que os alimentos neste planeta não sejam organizados de forma justa, mas essa falta é realmente organizada. Nos preocupamos com pessoas fora do país e sua alimentação, mas mulheres da antiga Alemanha Oriental ainda ganham salários ruins. Esses fatores fazem você se preocupar com o que não pode mudar, desviando o foco do que realmente pode influenciar. Esse é o ponto.
Os partidos de esquerda e os verdes não perceberam isso, pois nessas organizações finalmente recebem uma função. Lars Klingbeil exemplifica isso com sua carreira brilhante. Sala de parto, sala de aula, plenário. Fora isso, não há experiência de vida ali. Agora ele finalmente pode brilhar, sim, simplesmente pela presença. Ele não sabe fazer mais nada, mas agora pode administrar o maior orçamento. Ele se vê no noticiário, a mãe diz que virou alguém e assim segue. Então eu penso, qual a motivação disso? Esses sistemas atraem pessoas que não conseguiriam emprego em outro lugar, como Heidi Reicheneck. Se trabalhasse no caixa do supermercado, erraria códigos e seria afastada. São pessoas de baixo desempenho, que também fazem vídeos de dança engraçados e estão a anos-luz de qualquer seriedade. E o que eles demonstram é, eu não sou adulto, mas agora vocês têm que me ver. Aliás, isso também aconteceu com Ricarda Lang. Não posso mais ser ignorado. Isso também é a senhora von der Leyen. É também a mulher que tenta agora falar alemão ou inglês na Organização das Nações Unidas em Nova York, seja lá o que for, vocês não podem mais me ignorar. Esse delírio de viabilidade no grupo, onde me incentivaram dizendo, você consegue, só precisa se dedicar de coração, mas alguém precisa dizer isso para eles. Você não tem talento, então o que pensa saber ou fazer, na verdade não sabe. Eu sim, vivo meu talento e tenho um chip de linguagem bem desenvolvido. Sim, não deveriam me deixar tocar guitarra, não é uma boa ideia. Mas eu criaria uma banda e todos teriam que ouvir o show, senão seria racismo. Eu simplesmente não sou o Jimi Hendrix, mas eu quero fazer isso mesmo assim. Esse absurdo da obsessão pela viabilidade, que é a ideologia, nos dá uma liberdade que só serve para nos confundir. Então, a gente também diz para as crianças, para uma criança de 5 anos que antes foi exposta à televisão infantil. Se você não sabe se é menino ou menina, algo que ele nunca pensou, agora pode usar bloqueador de puberdade. Isso é vendido para nós como liberdade. Ok, e isso é doentio. E aí voltamos ao nosso sistema. Nosso sistema é dual, há bem e mal. Há uma oferta e você pode ser desviado para decidir corretamente. É uma metáfora, toda a vida é uma metáfora, e essa é a oferta do mal, a confusão e a possibilidade de ser qualquer coisa. Nesta cidade, vejo frequentemente pessoas que circulam fantasiadas de raposa, claramente com distúrbios de comportamento. Se você perguntar, desculpe, o que faz aí? Já não é visto como tolerante. Pensei, se isso for uma raposa, no futuro serei caçador. Isso é idiocracia, está em um nível de estupidez. E eu quero dizer, se você realmente quiser saber o que está acontecendo aqui, basta dar uma olhada. A idiocracia ou a vida de Brian mostram que querer escolher tudo como ser homem ou mulher não é possível, pois isso é dado por Deus. Certo, deixa eu só falar rapidinho. Última frase. Eu quero que vocês me chamem de Loreta. Já conhecemos tudo isso, e por isso também é engraçado. É engraçado quando você olha por trás, mas o sistema escolar, político e outros não podem ser combatidos. Eles te controlam. Não. Isso te embala de forma tão perfeita, com essa suposta segurança, te embala de forma tão perfeita, é tudo tão entrelaçado, tantas pessoas lá fora se beneficiam disso. É claro que querem te afastar da responsabilidade própria, esse é o objetivo. Além disso, os políticos sabem que responsabilidade própria quase virou palavrão em 2021. Os políticos sabem disso, por isso tocam perfeitamente nessa tecla do medo, porque esses condicionamentos dos quais você falou antes estão tão enraizados em nós. Se eu repetir responsabilidade própria 50 vezes no programa eleitoral, devolvo parte da sua impotência e te dou um pouco de autodeterminação, ou ao menos, faço você acreditar nisso. Por isso todos acreditam nisso e foi a palavra do ano mais odiada, mas não dá para mudar o interruptor tão facilmente. A política de distração do sistema lá fora é tão perversa que você, como indivíduo, fica sem saída. A menos que você seja muito culto, com uma biografia incrível e profundo conhecimento, está em outro nível. A maioria, porém, está presa ao presente. A crise é boa porque mostra que algo está errado, assim como a pandemia foi. Acho que todos mudamos nosso círculo de amigos na pandemia. Os atuais são nossos amigos, os outros não mais, já que não dá mais para estar junto. Isso rende uma boa história. Não quero repetir isso, mas também não quero perder a experiência. Agora percebo como somos excluídos rapidamente quando não fazemos algo. Então, devo me vacinar mesmo que quem se vacinou não teve resultado? Não entendo, isso é absurdo. A gente se vacina para não se preocupar com quem não se vacinou, mas só depois que eles se vacinarem. Quem não se vacina é visto como sem solidariedade. Você pode me contagiar, aí já era, não entendo mais. Mas até as instituições que antes representavam estabilidade, como a igreja, apareceram com bandeiras do arco-íris e disseram que vacinar é um ato de amor.
Aí pensei, será que o Nazareno faria isso também? Diria, desculpa, sou eu, vim de Nazaré. Só podemos nos abraçar se você estiver vacinado. É claro que ele não faria isso, teria se envolvido com toda a escória. Eu me vejo mais como um cristão underground, sem pertencer a nenhuma religião organizada. Antes do galo cantar, não terei negado 3 vezes. Direi, conheço, não me importo com o que querem. Mantenho meus argumentos firmes nisso. Pra mim é só isso. Eu sou ruim em ser covarde, eu não consigo, e também sou ruim, não sou bom, sou ruim em bajular. Em Berlim também tem cocô de cachorro por todo lado, mas não sei bajular como outros. Não quero viver assim. E então, não me deixam participar, dizem pessoas que de qualquer forma não me deixariam participar. Eu não me interesso por pessoas que são do mainstream, isso é demais pra mim. Não assisto o programa de culinária da ZDF, embora seja bem feito, prefiro cozinhar. Sim, e esse é o nosso sistema econômico, e esse é o nosso sistema de governo, isso é democracia McDonald's. Você tem que ir ao McDonald's e pode comer lá, se quiser, as semanas italianas, mas não é a Itália. Você não tem contato nem controle sobre o caminhão que vem atrás. E se todo mundo fizesse isso, o país seria completamente diferente, se todo mundo fizesse isso. Mas aí você corre o risco de, talvez, cometer erros, e então poderiam apontar pra você dizendo que você comete erros. Você já faz tanto tempo sem errar que acabou ficando parado. Os primeiros erros mais importantes você cometeu nos primeiros anos. Você aprendeu a andar, quantos erros, você caiu de cara no chão. Você aprendeu a falar, quantas vezes você se enganou falando. Disseram, isso já basta para a era das máquinas que agora termina com a inteligência artificial. E a partir de agora você faz o que a gente exige de você para que você esteja seguro contra erros, ou seja, seguro para aprender coisas novas. E 90% de todas as nossas ações são puro medo que resulta de como os outros nos julgam. Então, ideologicamente falando, estamos o tempo todo andando por aí com duck face, o tempo todo assim, e essa auto-otimização o dia inteiro nos estressa. E por isso, assim, a gente também não tem profissões que vêm de vocação, mas sim empregos que queremos trocar. Não porque é melhor, mas porque posso ganhar mais dinheiro para que no fim de semana eu possa viver ainda mais a vida que eu realmente quero viver. Tenho que estar sempre disponível em casa, mesmo dizendo que é equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, mas não é verdade. Somos mantidos em alerta e tudo isso é tão ridículo que não consigo participar. É um teste de inteligência e, como passo, acabo caindo em desgraça. Com quem? Os seguidores? Simplesmente com os seguidores. E é por isso que eu, como representante da mídia, nunca tive interesse em uniformizar as pessoas, mas sim em informá-las. Ou seja, vocês são cidadãos, não se comportem como súditos. Quero, assim como faço nas turnês organizando minhas noites, me tornar desnecessário. Eu quero dizer, obrigado, eu mesmo posso fazer isso. Como instrutor de esqui, você quer que as pessoas comecem a esquiar sozinhas em algum momento e não fiquem sempre no curso, agora vai esquiar. Não, eu preciso... Você não quer isso. Um instrutor de esqui que sempre quer isso é parecido com a indústria farmacêutica. Ele não quer que você seja saudável, pois pessoas saudáveis não viram clientes. Somos assim na política, seguimos como clientes da ideologia. Não preciso disso. O que preciso saber é mais antigo e estável, como não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Isso já me basta. Eu dispenso verificadores de fatos, desculpe, não preciso disso. Também não me interesso por políticos de destaque como líderes reconhecidos oficialmente pelo Estado. Me interessam pessoas que se tornaram líderes por sua trajetória, não por declarações. Na época em que viveram, nunca foram valorizadas pelo governo. E, claro, a segunda coisa seria parar de reclamar de tudo o que está acontecendo lá fora. Eu só posso me irritar com algo que eu também posso mudar. E já dissemos que a única coisa que você pode mudar é a si mesmo. Com suas ideias, suas convicções, você pode fazer, por assim dizer, uma sessão crítica consigo mesmo. E então vem a pergunta decisiva: eu realmente gosto de mim mesmo? Sou alguém que está bem consigo mesmo? É feliz. Então eu consigo sentir, eu consigo perceber se essas necessidades profundas que eu tenho, do jeito que estou vivendo agora, estão sendo realmente satisfeitas ou se eu ainda sou alguém carente. E aí eu volto a fazer parte do grupo daqueles que querem algo. E então vai ser dito que eu preciso tentar finalmente satisfazer essas necessidades não atendidas, e para isso eu preciso lidar com isso de alguma forma, preciso tentar encontrá-las. Elas estão muito profundamente enterradas. Vamos considerar uma necessidade comum a todos, a alegria de viver. Em algumas pessoas isso está enterrado bem lá no fundo.
A alegria de descobrir também é uma delas, o prazer de criar. Ou podemos ser mais específicos, essa alegria de dançar, de cantar. Tudo isso está completamente ausente em muitas pessoas, como se estivesse murado, por assim dizer, por dentro. Mas, por assim dizer, como uma rede no cérebro, ainda está lá. Mas não se consegue acessar porque está reprimido. Então podemos tentar restabelecer o contato com essa área. Para isso é preciso refletir. Quais são minhas necessidades, o que gostaria de fazer e o que realmente me faria bem? E então seu interior, seu eu autêntico e sua voz interior vão te dizer o que realmente seria bom, o que te faria bem. Então, por favor, faça isso. Você não precisa mudar tudo ou abandonar tudo o que tem agora, é só sobre você. E você pode até viver em um relacionamento terrível, se cuidar de si mesmo, talvez até o relacionamento se cure novamente. Mesmo em um ambiente de trabalho ruim, com colegas difíceis, ainda é possível garantir seu bem-estar. E talvez então os colegas desapareçam, não porque eles foram embora, mas porque de repente eles se transformam. Você é capaz, em qualquer lugar, de levar um novo espírito, um novo sentimento e uma nova percepção para o mundo, mas não enquanto você for alguém que sempre quer algo dos outros, e é isso que você é enquanto ainda for carente, e você continuará carente até que realmente tenha escutado e sentido dentro de si mesmo quais são as necessidades que talvez estejam aí, aquelas que você reprimiu a vida inteira, e por isso, como se diz na psicologia, você acabou se alienando de si mesmo, tornando-se estranho para si próprio. Você apenas funciona, mas não vive mais. E por isso esse ainda é um ponto importante. E quando você consegue se libertar dessas complicações, é um alívio tão grande. Eu sei disso pelas muitas conversas que tive com pessoas que conseguiram fazer isso. Isso é sentido como algo tão libertador e tão gratificante que eles dizem na frase seguinte: e para aquele lugar de onde eu vim, para essa prisão das minhas próprias ideias, eu nunca mais volto. Ou seja, isso é duradouro, você não precisa de 20.000 sessões de terapia, nem de 15. Quando isso acontece, quando alguém diz, agora eu senti de novo esse contato comigo mesmo, às vezes isso é muito intenso. Eles começam a chorar e caem de joelhos porque de repente é algo muito forte. Mas se insistem e dizem, não quero perder isso de novo, é valioso demais para mim. Então é uma nova vida que começa ali. Também chamam assim, nasci de novo. Sim, esse é o verdadeiro segundo nascimento, essa divindade que reaparece dentro de você. Então, se me oferecessem agora 10 vezes o salário que eu tinha antes, e eu tivesse que voltar para minha profissão de segurador ou de professor, eu jamais aceitaria. Mas você acabou de mencionar esse autoestranhamento, ou melhor, o aprisionamento. Agora aparece um novo catalisador, ausente nas gerações anteriores. Agora vou falar sobre a inteligência artificial, isso vai levar a ainda mais autoestranhamento. E eu realmente fico com uma sensação estranha, às vezes, quando olho para o desenvolvimento dos próximos anos. Estamos falando de crescimento exponencial quando o fundador do ChatGPT diz tudo isso avança 300% a cada ano. Então este ano é o fator 4, em 5 anos é o fator 1056, logo estaremos debatendo grande reinicialização, 2030 singularidade, etc., mudando totalmente o significado de ser humano. Não dá para comparar isso com martelo e cinzel ou com os antigos Nokia que trocavam um botão a cada 5 anos. É uma força totalmente nova. Todas as pessoas sentem isso, sentem que aquilo que considerávamos o núcleo do nosso ser humano, de repente, e são essas habilidades cognitivas. De repente, essas máquinas fazem isso melhor do que nós. Bem, eu venho de uma época em que nos perguntávamos o que nos diferencia dos animais. Isso já deu muito trabalho, mas no final dissemos, está nessas habilidades cognitivas e também na capacidade de tomar consciência de algo. Ficamos felizes por isso. Essas habilidades cognitivas nos diferenciam dos animais. Agora construímos máquinas que têm potenciais cognitivos mais fortes do que os nossos. Isso vai continuar. Elas fazem tudo melhor que nós. Poderíamos dizer de forma bem simples, tudo o que faço no momento e que consigo escrever de forma que eu possa te explicar e você também consiga fazer, um autômato também pode fazer.
Ou seja, agora você pode analisar as profissões que ainda existem, onde você tem que dizer, não, só aquela pessoa pode fazer isso, porque isso não dá para escrever. Meu exemplo é sempre aquele cara que anda como jardineiro com um soprador de folhas, e isso pode ser descrito. No fim, é possível eliminar o tubo usando uma máquina, folhas e outros itens. Mas o jardineiro que ama suas rosas, que vai lá todo dia e vê o que está faltando para elas, e talvez até converse com elas e cuide de suas rosas, esse nunca poderá ser substituído por uma máquina neste mundo. Essa é agora a bela imagem, ou seja, nós perdemos tudo isso, tarefas que na verdade nos impedem de nos apaixonar pelo que fazemos. Vou inverter de propósito porque também não gosto desse chororô. Não merecemos diferente, ficamos megalomaníacos. Acreditávamos que nossas habilidades cognitivas bastariam para resolver todos os problemas do mundo. E agora temos que admitir para nós mesmos que isso foi uma ilusão que carregamos desde o iluminismo. No fim, com nossas habilidades cognitivas, criamos tantos problemas quanto resolvemos, muitos nem existiam antes. Isso significa que seria ótimo se tudo isso desaparecesse e essas máquinas pudessem calcular melhor quais consequências uma determinada ação teria no sistema como um todo. Aparentemente não conseguimos ter essa visão, aparentemente fomos burros demais para isso. Caso contrário, não haveria tanto lixo plástico, agora líquido-dosh, ou seja, o bacalhau no Mar Báltico, está em extinção porque nós o pescamos demais. A pessoa só pode estar maluca, caçar tanto um peixe a ponto de não sobrar nenhum no final. E esse é só um exemplo. Estamos literalmente cortando o galho em que estamos sentados com toda a coragem. E isso é sinal de uma grande confusão. Hoje vivemos em uma sociedade com muitas pessoas carentes e com dificuldade de assumir sua subjetividade. Agora chega a inteligência artificial. Para mim, é o alvo perfeito. Se essas pessoas têm tempo livre e não são necessárias, podem ser enviadas direto para a linha de frente. Sim, e agora vou fazer algo bem desagradável. Agora eu digo, se é assim, então é assim. Eu não posso salvar o mundo, não posso conscientizar todo mundo. Eu estou tentando isso agora. Há 20 anos tento levar uma atitude diferente para o mundo. E se ainda houver muitas pessoas que simplesmente não conseguem, que continuam presos aos seus velhos padrões e que continuam não se importando nem um pouco se este mundo vai acabar. Então é assim mesmo. Eu não posso mudar outras pessoas e, por favor, só posso cuidar daquilo que eu posso mudar. Caso contrário, é uma espécie de automutilação. Eu não faço isso. Eu não vou para áreas onde eu sei desde o início que isso não vai adiantar nada, por isso eu não vou. Em muitas manifestações eu não vou. É legal que aqui em Berlim se faça manifestações todos os dias, mas eu gostaria de saber o que isso realmente conseguiu alcançar. Além de poder bater no peito e dizer, eu estava lá. Onde está escrito que família é algo terrível, que crianças são algo terrível? Esses coitados que andam por aí como solteiros e depois têm que se realizar como responsáveis de gênero ou algo assim. Isso é loucura. Isso tudo é loucura. Por que não voltamos a ser normais? E o engraçado é, e nós dois sabemos disso aqui em Berlim. Os grupos afetados, gays, lésbicas e assim por diante, eles nem querem essa ideologização. Eles já disseram em Schöneberg, onde o Islã dificulta a vida deles. Então vamos votar na alternativa para a Alemanha. Eles já responderam em um portal de encontros gay na pesquisa. Em quem vocês vão votar? A maioria disse. Nós vamos votar, é claro, no Alternativa para a Alemanha, porque é o único partido que vai nos libertar de toda essa baboseira ideológica que a gente nem quer. E, ao mesmo tempo, também impede o islamismo extremo, que aqui nos penduraria em guindastes. Essas são todas realidades, mas fora você e outros meios alternativos, ninguém fala sobre isso. E é por isso que eu fico feliz, digo isso diretamente aos espectadores aqui, quando ando pelo país. Já não me associam à ZDF mesmo tendo sido há só 7 anos. Ninguém, mas todos dizem, você está nas mídias alternativas, nos podcasts, e achamos isso muito legal.
E devo dizer que o que mais gosto na geração jovem é que eles não se deixam mais manipular por esses meios de comunicação estatais que ainda são financiados por taxas obrigatórias. Taxas obrigatórias são objetivamente taxas obrigatórias que garantem minha aposentadoria. Mas você não pode mais dizer essa palavra, esse é o novo absurdo, isso é coisa de nazista. Se você diz taxas obrigatórias, é como se dissesse, você está pagando por algo errado e manipulador. Você não pode mais dizer isso. Agora só temos proibições, tudo é proibido, e ninguém mais tem coragem de dizer o que pensa. Mais de 80% das pessoas dizem nas pesquisas que não têm coragem de expressar sua opinião, pois estão sempre sozinhas. Por isso só posso dizer, precisamos nos unir. Em todas as salas de aula, nos clubes, nas vizinhanças, há pessoas em todos os lugares que pensam assim, como eu, por exemplo. Eu vejo isso em todo lugar quando falam comigo, e então eu sempre digo, gente, unam-se. E se de repente em um desses... E se num conselho de pais na escola 5 pensarem assim, logo outros seguem, pois todos têm medo. É preciso recuperar a coragem. E esses são os verdadeiros pensadores independentes, que não seguem a massa, mas dizem, estamos preocupados com o futuro e não com a destruição do presente. Eu suspeito que Pedro vê um cenário completamente diferente. Então eu desejo que o Alternativa para a Alemanha tenha na próxima ou no máximo na seguinte eleição federal a maioria absoluta neste país. Assim poderei mostrar o que faço com essas figuras de proa lá fora. A senhora Storch também já esteve sentada aqui recentemente. Sim, eu sei, ouvi e vi tudo, acompanho tudo. Ela buscou conselho e apoio ideológico dos Estados Unidos da América, e eu acredito que vamos acabar derivando para um campo experimental extremamente autoritário. Não porque a alternativa para a Alemanha seja especialmente má, mas porque a alternativa para a Alemanha, em alguns anos, terá alavancas que governos anteriores não tiveram. Refiro-me especialmente à identificação obrigatória, moedas digitais, a Palantir e ao que está sendo preparado fora, pois a alternativa para a Alemanha é só uma pequena parte desse mecanismo. É preciso ver o quadro maior. Da Alemanha, se ela tiver 30%, 40% ou 50%, isso é secundário. Existem 190 países que participam de alguma forma dessa arquitetura digital de segurança. E aí a alternativa para a Alemanha também vai ter que implementar aquilo que lá fora for o espírito do tempo. E então, é claro, tudo vai ser, de certa forma, atribuído à alternativa para a Alemanha como se ela fosse praticamente o partido autoritário. Sendo que, como você mesmo acabou de descrever corretamente, o que está sendo decidido lá fora é simplesmente imposto para nós no momento. E isso é o que mais me preocupa. Que a alternativa para a Alemanha, com os recursos que tiver, agirá como a esquerda faz hoje perseguindo a direita, assim como ocorre nos Estados Unidos da América. Donald Trump, no final das contas, vai silenciar aqueles que o atacaram de alguma forma durante décadas. Bem, isso é praticamente uma deixa perfeita para mim agora. Antes que chegue a esse ponto, dá para reagir imediatamente. Para mim, o grande problema é que só em setembro do ano que vem haverá eleições que podem decidir algo de forma fundamental. Eu preferiria que agora em outubro houvesse eleições na Saxônia-Anhalt. Um cara incrível como Ulrich Sigmund, que é o candidato a ministro-presidente da alternativa para a Alemanha lá. Hoje, enquanto estamos aqui conversando, saiu uma pesquisa sensacional de 40%. A União Democrata Cristã caiu para 25%. Sempre foi o contrário. Ou seja, estamos vendo que um Estado federal, quando tem um bom candidato, de repente explode. O que você está dizendo está totalmente certo para um futuro distante. Só que tudo isso pode ser evitado, ou seja, que sejamos manipulados digitalmente, que tenhamos o ser humano transparente. Eu acho que o pior de tudo é o fim do dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie é a última liberdade que existe. Só posso pedir quando vou pagar em algum lugar. No restaurante, por exemplo, já vivi isso algumas vezes. E aí vem o garçom e pergunta se é no cartão. Aí eu digo bem alto para todo o restaurante, só idiota paga com cartão. Aí o restaurante inteiro fica indignado. De repente todos discutem sobre isso e até perguntam de mesa em mesa o que eu quis dizer.
E aí eu digo, se vocês não tiverem mais dinheiro em espécie, vocês vão ser pessoas totalmente transparentes. Eu não quero isso. Por isso, por favor, paguem em dinheiro. Aliás, todo banqueiro me diz isso, mas todo banqueiro também me diz que o dinheiro em espécie é caro, que lidar com dinheiro em espécie é caro. Por isso, por motivos comerciais, precisamos acabar com isso. Por isso, fico muito atento a isso. Eu pego só esse exemplo, depois tudo isso, que tudo está sendo digitalizado, até meus dados mais íntimos no médico e assim por diante. Isso pode e deve ser impedido agora. Eu não posso dizer que a alternativa para a Alemanha terá depois um instrumento como o Trump tem agora. E pode usar o que os outros estão fazendo de negativo agora, talvez de forma positiva. Não, eu digo para mim mesmo que não podemos deixar chegar a esse ponto. Por que estamos nos ocupando com isso agora? O que poderia acontecer se a Alemanha também tivesse um cara como o Trump? Talvez a gente nem precise disso, se essa pequena Alemanha... A gente sempre age como se fosse o centro do mundo. Desculpa, mas a Europa se acabou, a Alemanha se acabou. Senhor Trump faz um acordo no Oriente Médio em 5 minutos, para que pelo menos essa crise atual termine. Enquanto isso, o Sr. Wadeful está sentado lá. Eu nem sei se alguém sabe quem é o Sr. Wadeful. Esse é o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, ele ainda vai lá. Ainda precisamos de uma conferência aqui, outra cúpula ali, isso e aquilo, mas o Trump já resolveu tudo, e o Sr. Merz está sentado em um evento no Egito, entre plantas em vasos. Isso tudo pode ser visto, basta olhar nas mídias alternativas. Antigamente, eu teria colocado isso como manchete no ZDF. Senhor Merz, a Alemanha já foi um dos países mais importantes do mundo. Agora está apenas como enfeite entre plantas em vasos, assistindo o Trump salvar o mundo.